Bem, vamos falar do segundo grupo das áreas de preservação permanentes relacionadas a relevo, que são as de declividade superior a 45 graus, que está no inciso 5 desse artigo 4º, os topos de morro, que estão no inciso 9 desse mesmo artigo 4º, a borda de tabuleiro, no inciso 8 desse artigo 4º, e a altitude superior a 1.800 metros, que estão descritas no inciso 10 desse artigo 4º. Bom, vamos começar então aqui pela encostas com declividade superior a 45 graus e os topos de morro. Então, o que nós temos representado aqui para vocês entenderem? Essa linha marrom seria a superfície de um morro, certo? Ele está cortado aqui, numa seção transversal, ok? E essa linha marrom é o limite. Essa linha preta é uma linha de referência, uma linha imaginária de referência da base desse morro, que é a mesma coisa, um outro morro, a linha marrom seria a superfície, né, num corte transversal, e essa linha preta é a referência da base. Bom, de acordo com o inciso 9, os topos de morro, montes ou montanhas, só ocorrem quando essas elevações de terreno, ou seja, os morros, os montes, as montanhas, têm mais de 100 metros de altura e inclinação média superior a 25 graus. Tem que atender aos dois critérios para ter o seu terço superior protegido como APP topo de morro, ok? Então é necessário que a gente faça um estudo das inclinações para descobrir a inclinação média e também da altura para ver se os dois critérios atendidos, se é possível demarcar APP topo de morro. Nesse caso, então, eu tenho pelo corte transversal, do lado direito desse morro uma inclinação de 48 graus e do lado esquerdo desse morro uma inclinação de 30 graus. Neste outro caso, do lado direito desse morro uma inclinação de 78 graus e do lado esquerdo uma inclinação de 66 graus. Logo, a inclinação média desse primeiro é de 39 graus e a inclinação média do segundo de 72 graus. Um parênteses aqui para vocês ficarem atentos. Não seria assim, não seria calculado dessa forma uma inclinação média de um morro, certo? Apenas baseado em um corte transversal em duas linhas de medição de inclinação de encosta, ok? Seria necessário observar todos os perfis de corte transversal e fazer uma média de todas as inclinações de encostas encontradas. Logo, como vocês podem ver, os cortes seriam praticamente infinitos e seria impossível calcular isso à mão. Okay? Isso necessitaria então de ajuda de um software para se fazer o cálculo da inclinação média de uma elevação de terreno. Nesse caso, estou trazendo uma simplificação para facilitar o nosso raciocínio. Fiz apenas um corte transversal, fazendo a média de duas inclinações de costas, ok? Mas, repito, na realidade teria que ser necessário utilizar algum software para poder se chegar nessa inclinação média. Isso aqui é apenas uma simplificação para vocês entenderem em que se baseia esse raciocínio de demarcação de APP de topo de morro. Então, supondo aqui então que a inclinação média é de 39 e essa aqui de 72, nós observamos então que ambos os morros aqui nesse caso têm inclinação suficiente, ou seja, maior que 25 graus, para atender um dos critérios para a demarcação de APP de topo de morro. Vamos ver a altura. A altura do primeiro é de 80 metros, a altura do segundo de 120. Logo, apenas o segundo morro tem altura suficiente para ter o seu terço superior protegido. O primeiro, por ter menos de 100 metros de altura, não tem o seu terço superior protegido. Por quê? Porque ele atendeu a um critério e não atendeu ao outro. É necessário atender aos dois critérios. Logo, o primeiro caso não tem APP de topo de morro, o segundo caso tem APP de topo de morro. Observem, a APP de encosta com declividade superior a 45 graus é um critério baseado apenas na declividade da encosta. Logo, independente do morro ter ou não ter altura suficiente, vamos colocar dessa forma, para ter seu terço superior protegido, a APP de 45 graus se mantém. Então, aqui nesse caso, uma APP maior 45 graus, aqui nesses dois casos também, APP maior 45 graus. Vamos para o próximo slide para ficar mais claro isso. Então, APP topo de morro, divide-se o morro em 3 terços, o terço inferior, o terço médio e o terço superior, e protege-se então, na forma de área de preservação permanente, o terço superior, que é a famosa APP de topo de morro. Porque, volto a dizer, nesse caso,
houve uma inclinação média maior que 25 graus e a altura maior que 100 metros. E aí, como ambas as encostas têm mais de 45 graus de inclinação, nós temos a PP de declividade maior que 45 graus em ambas as encostas. Nesse caso de cima, apesar de não ter a PP de topo de morro por não ter altura suficiente, uma encosta tem mais de 45 graus, logo ela é protegida como área de preservação permanente de declividade maior que 45 graus. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês deixem no comentário que depois a gente pode tirar dúvidas em relação a isso daqui. Bom, vamos então à terceira categoria de área de preservação permanente relacionada a relevo, que são as bordas de tabuleiro, certo? As bordas de tabuleiro, de acordo com a lei, são demarcadas da seguinte forma. A partir da linha de ruptura do relevo em faixa nunca inferior a 100 metros em projeção horizontal. Então, primeiro é necessário descobrir a linha de ruptura do terreno. Então, no caso aqui, nós temos um tabuleiro, que eu estou passando com point por cima de onde ocorre, né? Esse tabuleiro, ele ocorre toda essa extensão aqui. Essa cor mais clara que vocês observam são na verdade áreas de plantio. Essa cor mais escura é a vegetação de cerrado típica, ok? E aqui em vermelho é a borda do tabuleiro, ou seja, é a linha de ruptura. A partir daqui o tabuleiro desce até essa planície aqui embaixo, ok? Desce até essa planície aqui embaixo. Aqui, por onde eu estou passando o point, é a encosta do tabuleiro, que geralmente é bem íngreme, algo próximo de 90 graus, ok? Vamos dar um zoom aqui para facilitar a compreensão. Então, dei um zoom, tá? Essas imagens são do programa Google Earth, ok? Então, aqui, ó, a linha da borda do tabuleiro, essa linha vermelha, como a lei diz, em projeção horizontal 100 metros. Então, 100 metros para dentro, nós temos essa segunda linha, que é o limite da APP. Ok? Então, daqui para baixo, começa a descida do tabuleiro até a planície. Então, logo essa é a borda. 100 metros para dentro, em projeção horizontal, a APP de borda de tabuleiro. Ok? Então, entre essas duas linhas ocorre essa APP. A primeira linha é a linha de ruptura do relevo. E a segunda linha é o limite de 100 metros da APP na projeção horizontal a partir da borda do tabuleiro. Okay? Nesse caso, como vocês podem ver, aqui é uma área do Brasil de cerrado que está toda reflorestada. Está toda verdinha. Okay? Bom, e a quarta e última APP de relevo são as altitudes superiores a 1.800 metros. Bom, aí antes de começar falando delas, já cabe um parênteses. Pouquíssimos lugares do Brasil ocorrem altitudes superiores a 1.800 metros. Em termos de estado, são muito poucos, certo? Algo em torno de meia dúzia de estados. Eu vou citar alguns aqui, me perdoe se faltar algum, mas não foge muito do que eu vou citar. Então, o estado do Rio de Janeiro tem, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, o estado do Amazonas, lá na divisa com a Venezuela, o estado de Roraima também, mas são poucos os estados que vão ter essas altitudes acima de 1.800 metros. Okay? E geralmente, não em todos os casos, mas geralmente, essas APP de altitude acima de 1.800 metros estão dentro de unidade de conservação. Okay? Bom, aqui eu trouxe uma representação do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro está em cinza. Okay? Em azul aqui para vocês terem uma melhor localização espacial está o Oceano Atlântico, em azul claro. Okay? E em vermelho todas as áreas com cota acima de 1.800 metros. Então, independente do uso, ocupação do solo, do tipo de relevo, todas as áreas acima de 1.800 metros são áreas de preservação permanente. Então, aqui está em vermelho, aqui e aqui. Uma curiosidade é que essa área aqui está dentro do Parque Nacional do Itatiaia, onde já nevou no passado, inclusive, ok? Devido a questões climáticas e altitude. Aqui tem altitudes aqui que passam de 2.000 metros, ok? Bem, e agora o terceiro grupo que eu disse para vocês que eu iria apresentar, que são as APPs relacionadas a ecossistemas, ok? A APP de manguezal está prevista no inciso 7 desse artigo 4º. A APP de dunas, quando ocorre em restinga, que está prevista no inciso 6. E as veredas, que estão previstas no inciso 11. Aqui, então, uma representação que eu trago para vocês de uma área de manguezal. Isso aqui é real, ok?
eu fiz o limite aqui em verde da área de manguezal, para facilitar a visualização de vocês, com esse verde claro, ok? Essa área aqui ao redor são áreas de pastagem, ok? Esse azul escuro são cursos d'água naturais, ou seja, água doce continental. Aqui em azul claro é o Oceano Atlântico. E essa faixa aqui, quase, um bege bem claro, próximo do branco, é a faixa de areia, ok? Então isso aqui é o local típico de ocorrência de manguezais, né? Na borda do continente, já no encontro do mar, ou seja, está sob influência de maré, a maré entra por esse canal aqui e inunda essa área, certo? Então, há flutuações diárias de salinidade em função da subida e da descida da maré. E, por um outro lado, nas épocas somente de grande cheia, essas águas doces continentais conseguem colocar aqui, diluindo a salinidade dessas áreas, ok? Então, o manguezal é esse ecossistema típico da transição continente-mar, que está sujeito a flutuações de maré e flutuações de salinidade em função do ciclo de maré e em função também dos períodos de cheia dos rios e cursos d'água que afluem para as áreas de manguezal, ok? Bom, aqui está uma foto, aqui estão fotos dessas áreas de manguezal, espero que vocês consigam ver bem. Então aqui o sedimento lodoso típico do manguezal, ok? Aqui são os buracos de caranguejo que eu estou apontando com point, certo? Essa aqui é a água doce continental que eu falei para vocês. Essa aqui é a parte por onde vem a água do mar, ok? Essa aqui é a vegetação típica de manguezal. Aqui outra foto da vegetação típica de manguezal, que é o mangue. Aqui uma foto mais de perto do mangue, certo? Então todo local onde ocorre manguezal é área de preservação permanente. Aqui eu trouxe alguns exemplos de dunas, também aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu estou trazendo do estado do Rio de Janeiro porque, como eu já me apresentei, eu sou morador do estado do Rio de Janeiro e funcionário público do órgão estadual aqui do estado, então, do Rio de Janeiro. Logo, a minha vivência, experiência, meu banco de dados é daqui. Então, eu trago exemplos de coisas que eu vivo, que eu conheço, que eu tenho certeza do que eu estou falando. Tá? Mas, da mesma forma como ocorre aqui no estado do Rio de Janeiro, vão ocorrer manguezais em outros estados, e também dunas também ocorrem em diversos estados, ok? Bom, aqui está uma foto do programa Google Earth do litoral de Cabo Frio, Arraial do Cabo, ok? Aqui é a cidade de Cabo Frio, aqui é Arraial do Cabo, certo? E nessa faixa aqui entre Cabo Frio e Arraial do Cabo, aqui é a Praia do Forte, famosa Praia do Forte, corre uma área de dunas sobre restinga. Então, essa areia branca aqui são dunas sobre restinga, aqui tem muitas dunas sobre restinga, ok? Aqui, uma foto que eu tirei da Ilha do Farol, em Arraial do Cabo, mostrando aqui uma parte de dunas também na restinga, ok? E veredas, por fim, é o último app relacionado ao ecossistema, é a última app que eu vou falar aqui nessa videoaula, que ela é típica do Cerrado, ok? Ela ocorre, a vereda ocorre em solos hidromórficos, ou seja, solos alagados, e tem como característica uma espécie característica, né, o buriti do brejo, que são essas árvores aqui, certo? Estou apontando com point. Bem, então imaginando aqui que esse aqui seja o limite do solo hidromórfico, certo? Pela lei, as veredas são uma largura mínima de 50 metros a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Então, imaginando aqui que seja o limite aqui do espaço permanentemente brejoso ou encharcado, 50 metros são medidos e aqui a gente tem a linha do limite da vereda, ou seja, dessa linha para dentro, tudo aqui é vereda. Mesma coisa do lado de cá, vamos imaginar então que esse aqui seja o limite do solo encharcado, por onde eu estou passando aqui com o point. 50 metros medidos a partir dessa linha aqui, imaginária, nós temos essa segunda linha que é o limite da vereda. Então tudo daqui para dentro é área de preservação permanente, ok? Aqui embaixo está mais marcado, mais nítido o limite da área permanentemente inundada, da área brejosa, passando com point. 50 metros medido a partir dessa área, nós temos essa linha imaginária, né, que demarca o limite da vereda. Então, tudo daqui para dentro é
área de preservação permanente do ecossistema vereda, que, como eu disse, é o ecossistema típico do Cerrado. Então, pessoal, este foi o vídeo da aula de hoje, área de preservação permanente. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, nós trabalharemos o tema reserva legal. Por favor, compartilhem esse vídeo, deem o seu like, ativem o sininho e se inscrevam no canal. E o mais importante de tudo, comentem, que a partir do comentário de vocês é que nós poderemos direcionar os próximos vídeos. Espero vocês no próximo tema. Até lá!